E aí, gente, tudo certo? Eu sou o residente Gabriel Lupe e na aula hoje a gente vai fazer a correção das atividades do PET 2, semanas 1 e 2, dos exercícios 1, 4, 6 e 7, que são os exercícios que ficaram faltando. Então vamos lá. Primeira questão do Enem. O enunciado é o seguinte: Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Então cruzou as flores vermelhas, que são plantas puras, com flores brancas. E todos os descendentes foram flores vermelhas. Podemos perceber aí que a flor vermelha é o dominante. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva, certo? Porque todos os descendentes foram vermelhos. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que plantas de flores vermelhas da geração inicial, que vai ser dita como P, possuíam dois fatores dominantes iguais para essas características, então seria Vzão, pois ela vai ser sempre dominante. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais, Vzinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, que é a família 1, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzinho, combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Então, com esse enunciado a gente pode entender que as flores vermelhas são dominantes, completamente dominantes, então é Vzão, e as flores brancas são completamente recessivas, Vzinho, pois quando cruzou essas duas, gerou somente flores vermelhas como descendentes, todos. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão das que são Vzinho? Então, quer distinguir as que são totalmente dominantes com as que têm um dominante e um recessivo. Vamos lá, então, para a explicação. Vamos lá. Como o gene Vzão ele é o dominante sobre o gene Vzinho, então sempre que tiver Vzinho, o dominante é o Vzão. Todas as plantas que o apresentarem serão da cor vermelha. Para conseguir distinguir essas plantas vermelhas, que vão ser as Vzão, né? Como dito antes, das plantas vermelhas Vzinho, que são as diferentes, que possuem um dominante e um recessivo, é só cruzá-las com as plantas brancas. Então vai pegar o Vzão e cruzar com a branca, que é Vzinho, e pegar essas outras vermelhas, Vzinho, e também cruzar com as brancas Vzinho, que aí você vai conseguir ver essa diferença. E aí vai conseguir distinguir a diferença das plantas vermelhas que são inteiras dominantes, no caso Vzão, das que são um dominante e um recessivo, que é Vzinho. Então, com esse cruzamento, né, dessa maneira, os descendentes da F1, que é a primeira família, de Vzão com Vzinho, vão ser todos vermelhos, pois todos vão ter o gene dominante, certo? Como o dito no enunciado também é esse exemplo. Vzão com Vzinho, todos vão ser vermelhos. E a família 1, cruzada pela outra planta vermelha, que é Vzinho com Vzinho, vai ter 50% de indivíduos vermelhos e 50 brancos, porque não é inteiro dominante, entendeu? Vai ser Vzão e Vzinho, então vai ser metade metade. O cruzamento do dominante vai manter, porém o outro é recessivo, então vai ser metade metade. Então vai ser metade vermelhos e metade brancos. Então o que a gente pode concluir? Quando cruzar as flores vermelhas que são inteiramente dominantes, Vzão, vai sempre resultar em descendentes Vzão, entendeu? Sempre vai resultar em descendentes dominantes. Porém, no outro caso, na planta vermelha, que é Vzinho, vai ser metade, pois só um é dominante, entendeu? Vamos ver qual alternativa encaixa melhor com essa explicação. Alternativa A. Cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm o fator V na sua composição pela análise de características exteriores dos gametos masculinos, os grãos de pólen. Não, nada a ver. Não é isso que a gente está procurando explicar aqui. B. Que está marcada para vocês, né? Cruzando-as com plantas recessivas de flores brancas.
As plantas vezão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, que foi o que eu disse. Vezão sempre vai produzir flor vermelha. Enquanto as plantas vezão podem produzir flores brancas também. Vai produzir vermelha e branca. Então metade vai ser vermelha e outra metade branca. Então sim, elas podem produzir descendentes de flores brancas. Então essa é a nossa alternativa correta. Vamos lá, só para completar aqui a C. Cruzando-as com plantas de flores vermelhas da geração P. Os cruzamentos com plantas vezão produzirão descendentes de flores brancas. Sim, porém, vermelhas também. Então, não é isso que a gente está explicando. Não, está errado. A D. Cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas vezão cruzadas com outros vezão produzirão apenas vermelhas. Não. Vezão com vezão também vai produzir brancas. Vai ser 75% vermelhas e 25% brancas. Porém, vai produzir brancas também. Então está errado. Cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas que possuem apenas fatores dominantes. Também não. Não é isso que a gente está querendo explicar aqui. Então realmente é B. Porque as dominantes, inteiras dominantes, vão sempre produzir flores vermelhas, porque são dominantes. E o vermelho é dominante. E as vezão vão produzir brancas também, porque não é inteiro dominante. E é isso. Essa é a primeira resposta. Indo para o exercício 4, tem essa imagem, né, sobre um cariótipo do indivíduo masculino e pede para analisar essa imagem para poder responder a questão, que é a seguinte, que é essa questão aqui, que basicamente pede para analisar a imagem e tem essas 5 alternativas para você ver qual que é a correta. E a correta é a C, que fala sobre 48 moléculas de DNA. E é essa porque cada cromátide, né, que a gente pode dizer que é o bracinho do cromossomo, cada bracinho do cromossomo, entre aspas, né, é uma cromátide. Essa cromátide ela equivale a uma molécula de DNA. Então, na imagem, vão existir 24 pares de cromossomos. E como cada cromátide equivale a uma molécula de DNA, tem 24 pares, é o dobro. Então, são 48 moléculas de DNA. Por isso que a alternativa certa é a C. Indo pela questão 6, né, ela fala o seguinte, na tira abaixo, o cão analisado ele descende de cães pertencentes a raças diferentes. E sabe-se que o cão doméstico apresenta um número diploide de cromossomos igual a 78, que é 2N igual a 78. Portanto, pode-se prever que o exemplar protagonista principal dessa tira tenha. Na tira fala, meu pai era um galgo, minha mãe era um boxer. Sempre tivemos dificuldades nas decisões. Seguinte, fala nitidamente que o pai do cachorro eram de raças diferentes. Porém, a gente tem que ter conhecimento que mesmo quando os cachorros são de raças diferentes, eles podem cruzar. E apesar de serem de raças diferentes, ainda são da mesma espécie. Então, por mais que seja que o pai era galgo e a mãe era boxer, os dois eram da mesma espécie, que no caso são os cães domésticos. Então vamos lá para as alternativas na questão número 6 aqui para a gente entender a resposta. Vamos lá então, letra A. Um número de cromossomos diferente de 78 em suas células somáticas, uma vez que descendem de raças diferentes. Sim, são raças diferentes, como eu disse anteriormente, porém não é um número de cromossomos diferente de 78, é exatamente 78 cromossomos. Então é por isso que está errada a letra A. Letra B. Metade desse número diploide de cromossomos em seus linfócitos, fibroblastos e adipócitos, uma vez que descendem de raças diferentes. Sim, são raças diferentes, porém não é metade desse número. É exatamente 78. Então, novamente, errado, o mesmo erro da letra A. Não é a metade desse número diploide. Letra C. 38 e 40 cromossomos, respectivamente, em suas células somáticas e germinativas, uma vez que as diferentes raças de cães domésticos pertencem à mesma espécie. Sim, pertencem à mesma espécie, como eu disse no slide anterior. As raças diferentes continuam sendo a mesma espécie, porém 38 cromossomos nas células somáticas está errado, não é 38,
é 78 cromossomos. E 40 cromossomos nas células germinativas. Também está errado, não é 40, é 39. Então aqui na letra C está errada nos dois pontos, tanto nas células somáticas quanto ao número nas células germinativas. Letra D. Está marcada como certa, né? Mas vamos entender. 39 cromossomos nas células produzidas ao final da gametogênese. Corretíssimo, perfeito. Uma vez que as diferentes raças de cães domésticos pertencem à mesma espécie, também está certo. Pertence à mesma espécie e é o número correto de cromossomos nas células produzidas ao final da gametogênese. Então a D é correta. Vamos para a E só para poder finalizar a questão e entender o porquê está errada. A E fala que 7 8 cromátides na metáfase da mitose, uma vez que diferentes raças de cães domésticos pertencem à mesma espécie. Sim, pertencem à mesma espécie, porém, na metáfase é quando separa as cromátides dos cromossomos. Então seria um número reduzido e não 78. Por isso a E também está errada. E é isso, ficamos com a alternativa D como alternativa correta. Vamos lá, questão 7. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Aí aqui é o enunciado, né? Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas recessivas para o gene determinante dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Então eles querem saber a chance de José e Laura terem uma filha anã. Vamos lá. Então, o que a gente pode concluir, né, com o enunciado? Quem não é anão é homozigoto recessivo. Então, como se trata de uma herança genética, com essa informação de quem não é anão é homozigoto recessivo e sendo uma herança genética, a gente pode concluir que o pai dessa criança, né, é o heterozigoto dominante e a mãe é o homozigoto recessivo. Então, através disso, a gente consegue fazer o cruzamento, que é azão-azinho, né, um dominante recessivo, com recessivo-recessivo, que é azinho-azinho. E aí, com esse cruzamento, vai dar essa proporção, que é azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Ou seja, 50% de chance de ter um filho anão, certo? Porém, ele quer uma filha anã. Então tem que pegar esse 50% e dividir pela metade, entendeu? Porque tem que ser anão e filha. Então seria 25%. Porque ele quer uma filha. Não porque ele quer, né? Porque é o que está perguntando no enunciado. Uma filha anã. Se fosse somente anão, seria 50%. Como especificamente o gênero feminino reduz na metade ainda. Então é 25%. E é isso, gente. Essa foi a aula, né? Corrigindo os exercícios. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.